Capítulo 1 – O alarme de incêndio. O sol tinha acabado de nascer e a cidade ainda estava a dormir quando, de repente, o som do alarme de incêndio ecoou pelas ruas. Em segundos, os latidos dos cães puderam ser ouvidos quando os cachorros de bombeiros entraram em ação. "Vamos lá, cachorrinhos! Não há tempo a perder", gritou o cão de bombeiros, o líder da matilha. Os cachorros saltaram das suas camas e correram para o quartel dos bombeiros, pondo o seu equipamento enquanto corriam. Eles sabiam que tinham de agir rapidamente. Quando chegaram, o cão de bombeiros informou-os sobre a situação. "Há um incêndio na velha fábrica na rua principal", disse ele. "Temos de lá chegar rapidamente e apagar as chamas antes que elas se espalhem." Os cachorros dos bombeiros acenaram com a cabeça de acordo, ansiosos por ajudar. Saltaram para o caminhão dos bombeiros e o cão de bombeiros tomou o lugar do condutor. Com um rugido forte, o caminhão acelerou em direção ao edifício em chamas. Quando se aproximavam da fábrica, os cachorros podiam ver o fumo a sair pelas janelas. Sabiam que se tratava de um incêndio grave e tiveram de trabalhar em conjunto para o apagar. "Lembrem-se, cachorros, somos uma equipa", lembrou-lhes o cão de bombeiros. "Mantenham-se juntos e nós vamos ultrapassar isto." Os cachorros de bombeiros respiraram fundo, prontos para os desafios que se apresentavam. Eles sabiam que tinham de ser corajosos e rápidos para salvar o dia. Capítulo 2 – Corrida para a cena. O caminhão dos bombeiros gritou até parar no exterior da antiga fábrica. As chamas cresciam a cada segundo e o fumo era tão espesso que os cachorros dos bombeiros mal conseguiam ver através dele. "Muito bem, equipa, vamos", gritou o cão de bombeiros. "Peguem nas vossas mangueiras e sigam o meu exemplo." Os cachorros saltaram do caminhão e correram em direção ao edifício em chamas, com as mangueiras prontas. O cão de bombeiros liderou o caminho, ladrando ordens e apontando para onde precisavam de apontar a sua água. O calor era intenso e os cachorros podiam sentir o suor a escorrer pelas suas peles. Mas eles não deixaram que isso os dissuadisse. Mantiveram o foco na tarefa em mãos e trabalharam incansavelmente para apagar as chamas. Enquanto trabalhavam, conseguiam ouvir o som das pessoas a gritar de dentro do edifício. O cão bombeiro sabia que eles tinham de agir rapidamente para os salvar. "Cachorros, temos de entrar ali e salvar aquelas pessoas", gritou ele. Os cachorros dos bombeiros sabiam que tinham de ser cuidadosos. O edifício estava instável e não queriam colocar-se em perigo. Mas eles também sabiam que a vida das pessoas estava em jogo. Com as suas mangueiras ainda a pulverizar água, os cachorrinhos de bombeiros abriram cautelosamente o seu caminho para dentro. Mal conseguiam ver na escuridão, mas seguiam o som dos gritos de socorro. Finalmente, chegaram a um grupo de pessoas amontoadas num canto. O cão de bombeiros ladrou-lhes para o seguirem e os cachorros escoltaram-nos para fora do edifício em segurança. À medida que emergiram, as pessoas da cidade aplaudiram e aplaudiram. Os cachorros dos bombeiros sentiram uma onda de orgulho e satisfação ao saberem que tinham salvo vidas. Mas ainda havia trabalho a ser feito e eles não estavam prestes a desistir. Capítulo 3 – Combatendo as chamas. Os cachorros dos bombeiros tinham resgatado as pessoas presas no interior do edifício, mas o fogo continuava aceso. Eles sabiam que tinham de continuar a trabalhar se quisessem apagar as chamas e salvar a cidade. O cão bombeiro liderou a carga, ladrando ordens e dirigindo os cachorros para onde apontar as suas mangueiras. Trabalhavam em equipa, pulverizando água e abrigando o fogo onde pudessem. As chamas eram quentes e ferozes e o fumo tornava-o difícil de ver. Mas os cachorros não deixaram que isso os impedisse. Estavam determinados a salvar a cidade e a apagar o fogo. O cão de bombeiros reparou numa chama particularmente grande perto da parte de trás do edifício. "Cachorros, precisamos de apagar essa antes que se espalhe", gritou ele. Os cachorros correram para as traseiras do edifício e treinaram as suas mangueiras sobre a chama. Com uma poderosa explosão de água, eles conseguiram extingui-la. Enquanto trabalhavam, o cão bombeiro reparou que o fogo começava a extinguir-se. "Estamos a fazê-lo, cachorrinhos. Continuem assim", gritou ele. Os cachorros trabalharam ainda mais, empurrando-se para os seus limites. Estavam cansados e doridos, mas sabiam que não podiam desistir. Finalmente, depois do que parecia horas, as últimas chamas foram apagadas. Os cachorros dos bombeiros soltaram um suspiro coletivo de alívio, sabendo que tinham cumprido a sua missão. Os habitantes da cidade aplaudiram quando os cachorros dos bombeiros saíram do edifício, encharcados e exaustos, mas triunfantes.
O cão de bombeiros voltou-se para a sua equipa e disse: "Conseguiram, cachorrinhos. Salvaram a cidade." Os cachorros foram teletransportados com orgulho, sabendo que tinham trabalhado juntos para fazer a diferença. Capítulo 4 – Resgatar os residentes. Com o fogo apagado, os cachorros dos bombeiros voltaram a sua atenção para as pessoas que tinham sido afetadas pelo incêndio. Eles sabiam que tinham de os ajudar da forma que pudessem. O cão de bombeiros dividiu as crias em equipas e atribuiu-lhes diferentes tarefas. Alguns foram encarregados de ajudar a apagar quaisquer brasas ardentes, enquanto outros foram enviados para verificar os residentes dos edifícios próximos. Quando iam de porta em porta, os cachorros eram recebidos com caras assustadas e gratas. Verificaram se todos estavam bem e ajudaram aqueles que precisavam. Um cachorro, em particular, reparou numa família amontoada na berma da estrada. A sua casa tinha sido destruída no incêndio e não tinham mais para onde ir. O cachorro foi ter com o cão de bombeiros e contou-lhe sobre a família. Sem hesitação, o cão de bombeiros foi ter com a família e ofereceu-lhes um lugar para ficarem no quartel dos bombeiros. Os cachorros do bombeiro acorreram todos, trazendo cobertores e comida para que a família se sentisse confortável. A família ficou muito contente com a gentileza e generosidade dos cachorros. Com o passar do dia, os cachorros dos bombeiros continuaram a ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio. Limparam os destroços, ajudaram as pessoas a encontrar os seus pertences e asseguraram que todos tinham um lugar seguro para ir. Finalmente, quando o sol começou a pôr-se, o cão de bombeiros chamou a equipa. "Cachorros, foi um dia longo e difícil, mas fizemos muito bem. Estou orgulhoso de cada um de vós", disse ele. Os cachorros foram teletransportados com orgulho, sabendo que tinham feito a diferença na vida das pessoas da sua cidade. Eles sabiam que faziam parte de algo especial, uma equipa de heróis dedicada a proteger e servir a sua comunidade. Capítulo 5 – Ultrapassar obstáculos. No dia seguinte, os cachorros dos bombeiros regressaram ao quartel dos bombeiros, prontos para os desafios que se avizinham. Sabiam que, embora o incêndio estivesse apagado, ainda havia muito trabalho a ser feito para ajudar a população da cidade. Enquanto se preparavam para o dia, o cão de bombeiros recebeu uma chamada. Era o presidente da Câmara da cidade e tinha algumas notícias preocupantes. "Cão de bombeiros, receio ter más notícias. A torre de água da cidade foi danificada no incêndio e não temos água suficiente para combater quaisquer novos incêndios que possam deflagrar", disse o presidente da Câmara. O cão de bombeiros sabia que este era um problema grave. Sem água, não seriam capazes de fazer o seu trabalho e manter a cidade segura. Mas os cachorrinhos dos bombeiros não desistiram. Eles fizeram um brainstorming de ideias e trabalharam em conjunto para encontrar uma solução. Um cachorro sugeriu utilizar o rio vizinho como fonte de água, enquanto outro sugeriu a criação de uma torre de água temporária, até que a original pudesse ser arranjada. O cão de bombeiros ficou impressionado com a sua engenhosidade e determinação. "Cachorros, fizeram de novo. Estas são grandes ideias. Vamos pô-las em ação e garantir que a cidade se mantém segura", disse ele. Os cachorros trabalharam incansavelmente para montar a torre de água temporária e ligá-la às mangueiras de incêndio. Foi um trabalho árduo, mas eles não desistiram. Quando estavam a terminar, uma nova chamada de emergência chegou. Houve um incêndio numa fábrica próxima e eles precisavam da ajuda dos cachorros dos bombeiros. Sem hesitação, os cachorros saltaram para a ação. Correram para o local, prontos para pôr à prova a sua nova fonte de água. Ao aproximarem-se da fábrica, encontraram outro obstáculo. A entrada foi bloqueada por detritos do incêndio. Mas os cachorros dos bombeiros não deixaram que isso os impedisse. Trabalharam em conjunto para mover os detritos, abrindo caminho para os caminhões dos bombeiros. Uma vez lá dentro, combateram as chamas com todas as suas forças. Graças à sua rápida reflexão e determinação, conseguiram apagar o fogo e salvar a fábrica. Os habitantes da cidade aplaudiram quando os cachorros dos bombeiros saíram da fábrica, cansados mas triunfantes. Tinham mais uma vez provado que nenhum obstáculo era demasiado grande para eles superarem e que eram verdadeiros heróis da sua comunidade. Capítulo 6 – Apagar o fogo. Os cachorros dos bombeiros tinham enfrentado muitos desafios nos últimos dias, mas sabiam que tinham mais uma tarefa a cumprir. Tiveram de apagar o fogo que tinha começado tudo. O incêndio tinha começado num antigo edifício abandonado na periferia da cidade e tinha se espalhado rapidamente por edifícios próximos.
Os cachorros dos bombeiros tinham sido chamados para ajudar e tinham trabalhado incansavelmente para conter o fogo. Mas ainda havia um edifício de pé que foi a fonte do incêndio. O cão de bombeiros sabia que eles tinham de agir rapidamente antes que se espalhasse mais. Os cachorros rapidamente se prepararam e dirigiram-se para o edifício. À medida que se aproximavam, podiam sentir o calor que emanava das chamas. Sem hesitação, começaram a trabalhar em conjunto para extinguir o fogo. Alguns cachorros usaram as suas mangueiras de água, enquanto outros usaram machados para quebrar as paredes e criar uma barreira entre as chamas e o resto do edifício. O calor era intenso e o fumo tornava-o difícil de ver, mas os cachorros nunca desistiram. Eles sabiam que a segurança da cidade dependia da sua capacidade de apagar o fogo. Após o que parecia horas, as chamas começaram a extinguir-se. Os cachorros dos bombeiros tinham-no feito. Apagaram o fogo que tinha ameaçado a sua cidade. Ao saírem do edifício, cobertos de fuligem e exaustos, foram recebidos com aplausos e aplausos dos habitantes da cidade. O cão de bombeiros olhou para a sua equipa com orgulho. Cachorros, fizeram um trabalho espantoso. Salvaram a nossa cidade e a vida de muitas pessoas. Não podia estar mais orgulhoso de vós, disse ele. Os cachorros dos bombeiros sorriram, sabendo que tinham feito uma verdadeira diferença na vida dos seus concidadãos. Sabiam que o seu trabalho como heróis nunca tinha sido feito, mas estavam prontos a enfrentar juntos, quaisquer que fossem os desafios que se lhes apresentavam. Capítulo 7 – Heróis locais. Após o incêndio ter sido finalmente extinto, os cachorros bombeiros receberam um grande reconhecimento da população da cidade. Foram aclamados como heróis locais e todos queriam conhecê-los e agradecer-lhes pelo seu trabalho árduo. Os cachorros sentiram-se um pouco sobrecarregados com toda a atenção no início, mas cedo perceberam o quanto o seu trabalho tinha significado para as pessoas da cidade. Ficaram contentes por ver que os seus esforços tinham feito uma verdadeira diferença na vida das pessoas. Um dia, um grupo de crianças da escola local veio visitar o quartel dos bombeiros. Estavam ansiosos por conhecer os cachorros dos bombeiros e aprender mais sobre o que tinham feito. Os cachorros ficaram entusiasmados com a visita e deram às crianças uma visita guiada ao quartel. Mostraram-lhes os caminhões dos bombeiros, o equipamento, e até os deixaram experimentar algum do equipamento. As crianças ficaram fascinadas e tinham muitas perguntas para os cachorros dos bombeiros. Os cachorros responderam pacientemente a todas as suas perguntas, falando-lhes do seu treino, das suas rotinas diárias e de alguns dos excitantes salvamentos em que tinham participado. Quando a visita chegou ao fim, as crianças agradeceram aos cachorros dos bombeiros pelo seu trabalho árduo e bravura. "Vocês são como super-heróis", exclamou uma das crianças. Os cachorros dos bombeiros sorriram uns para os outros. Sabiam que não eram super-heróis, mas estavam orgulhosos do trabalho que fizeram e do impacto que tiveram na sua comunidade. Quando as crianças se foram embora, o cão de bombeiros virou-se para a sua equipa. "Sabem, cachorros, podemos não ter superpoderes ou usar capas, mas somos heróis à nossa própria maneira. Mantemos a nossa cidade segura e ajudamos os necessitados. E isso é algo de que nos devemos orgulhar", disse ele. Os cachorros dos bombeiros acenaram com a cabeça, de acordo. Sabiam que estavam apenas a fazer o seu trabalho, mas estavam felizes por serem apreciados pelo seu trabalho árduo. Tinham orgulho em ser heróis locais e sabiam que continuariam a trabalhar arduamente para manter a sua cidade segura durante anos futuros. Epílogo – A próxima missão. Com o passar dos dias, os filhotes de bombeiros continuaram a trabalhar arduamente, respondendo a emergências e mantendo a sua cidade segura. Mas não puderam deixar de se perguntar qual seria a sua próxima missão. Um dia receberam um telefonema a dizer que havia um incêndio florestal a alastrar na periferia da cidade. O cão bombeiro sabia que esta seria uma missão difícil, mas tinha fé na sua equipa. Os cachorros rapidamente se prepararam e foram para o local do incêndio. À medida que se aproximavam, podiam ver as chamas à distância, e sabiam que tinham de agir rapidamente antes que o fogo se espalhasse mais. O fogo selvagem era intenso e o calor era quase insuportável. Mas os cachorros dos bombeiros trabalharam em conjunto para conter as chamas, utilizando todo o seu treino e perícia para combater as chamas. Foi uma longa e cansativa batalha, mas os filhotes de bombeiros nunca desistiram. Eles trabalharam incansavelmente, lutando contra o fogo até que este finalmente estivesse sob controlo. Ao emergir da paisagem carbonizada, o cão de bombeiros olhou para a sua equipa com orgulho. "Cachorros, voltaram a fazê-lo. Salvaram a nossa cidade e protegeram a vida dos nossos cidadãos.
Não podia estar mais orgulhoso de vós, disse ele. Os cachorros dos bombeiros sorriram, sabendo que tinham feito uma vez mais uma verdadeira diferença. Tinham trabalhado arduamente e arriscado a sua própria segurança para proteger a sua cidade, e tinham conseguido. Ao regressarem ao quartel dos bombeiros, o cão de bombeiros virou-se para a sua equipa. Sabem, cachorros, podemos nem sempre saber qual será a nossa próxima missão, mas sabemos uma coisa: estaremos sempre prontos para enfrentar quaisquer desafios que surjam no nosso caminho. Juntos, somos uma equipa forte e continuaremos a ser os heróis de que a nossa cidade precisa, disse ele. Os cachorros dos bombeiros acenaram com a cabeça, de acordo. Eles sabiam que o seu trabalho nunca foi feito, mas estavam prontos para o que quer que viesse a caminho. Tinham orgulho em ser heróis locais e sabiam que continuariam a proteger e a servir a sua comunidade durante muitos anos.